iPhone 13 Pro Max ou iPhone 14 Pro Max. Já que a Apple lançou nessas novas linhas de iPhones atualmente, muita gente aqui no Brasil, a grande maioria, acaba optando por comprar um smartphone usado. E aí vem aquela dúvida, iPhone 13 Pro Max ou 14 Pro Max. E nesse vídeo eu vou trazer 4 pontos que o iPhone 14 Pro Max tem em relação ao 13 Pro Max. E eu já falo a verdade, se você não considerar pelo menos 3 pontos dessa lista, então você já pode comprar um iPhone 13 Pro Max aí no mercado de usados e economizar um pouco desse dinheiro para você comprar um carregador, um fone de ouvido com fio ou sem fio, ou algum cabo de carregador, ou algum produto que você precise, e por isso eu vou deixar links aqui na descrição desses produtos que eu super indico. E bora para o primeiro item dessa lista, que é tela. Nem vou falar de construção porque os dois são praticamente iguais, com a traseira de vidro, lateral em aço inoxidável, essa traseira sim é vidro fosco, enfim. Mas a grande diferença está na frontal desses smartphones. Por quê, Diogo? O iPhone 13 Pro Max ele traz aquele note ali na frente, que traz os sensores de Face ID e a câmera frontal. Já o iPhone 14 Pro Max traz a ilha dinâmica. E por que eu estou destacando essa ilha dinâmica? Porque se você colocar um 13 Pro Max, um 15 Pro Max ou um 16 Pro Max lado a lado, olhando só de frente, você não vai ver diferença. Então isso deixa o 14 Pro Max um pouco mais atual. E além disso também, aquela ilha dinâmica, ela interage com você ali na tela dependendo do aplicativo. É um recurso bacana, eu imagino que já no início você possa se cansar dele, ou talvez não, mas isso é uma diferença em relação ao 13 Pro Max. E um outro ponto também na tela, essa porcentagem um pouquinho maior de aproveitamento de tela deixa as bordas do iPhone 14 Pro Max um pouco mais finas se comparado ao 13 Pro Max. Mas tirando isso, é praticamente a mesma coisa, uma tela aí que dá para consumir seus conteúdos super de boa, São telas enormes de 6,7 polegadas, ótimas para consumir redes sociais, jogos, vídeos, enfim, as cores são muito tops em ambos os smartphones, mas tem esses pequenos detalhes. E ele também traz o Always On Display. E o que é isso, Diogo? O iPhone 14 Pro Max aparece algumas informações ali na tela se você deixar ativado o Always On Display, informações como hora, notificações, enfim, que a Apple não trouxe para o 13 Pro Max. E eu confesso que tem vários smartphones Android aí que são bem mais simples do que um 13 Pro Max e já traz esse recurso, mas enfim, manias da Apple, e não trouxe em atualização de software para o 13 Pro Max. E bora para a próxima diferença, que vai ser o processador. Mas, Diogo, é só de um ano para o outro, tem tanta diferença assim de processador? Então, tem alguns detalhes de números que eu vou destacar para vocês, e lógico que um processador de um ano mais à frente, ele tende a receber um pouco mais de atualização. E além disso, o pós-processamento das fotos também vai fazer um pouco de diferença. Inclusive, a gente vai falar de câmeras lá na frente também. Mas em relação ao processador, confesso que os dois vão rodar tudo praticamente no máximo. Seus aplicativos aí de redes sociais, de vídeo e até jogos pesados vai rodar ali super de boa, tá? Isso aí, confesso que os dois ali estão super rápido, juntamente com o novo iOS também, que traz vários recursos e que roda praticamente igual nos dois. Porém, quando a gente vai falar de números, para vocês terem ideia, os dois trazem processador com 2 núcleos de alto desempenho. No caso do 14 Pro Max, são 2 de 3,46 GHz, enquanto no 13 Pro Max é de 3,2 GHz. E nos de baixo desempenho também, no 14 Pro Max são 4 de 2 GHz, enquanto no 13 Pro Max são 4 de 1,82 GHz. E isso resulta no desempenho um pouquinho melhor no iPhone 14 Pro Max. Mas confesso que você vai ver a diferença mesmo se colocar os dois lado a lado. Porque você utilizando de forma separada, ou eu aqui com o 14 Pro Max e outra pessoa lá no 13 Pro Max, provavelmente não vai notar sim essa diferença, mas lado a lado dá para notar sim. E por mais que a diferença não seja enorme, o 14 Pro Max traz um processador um pouco mais novo. E como eu disse, que a gente ia falar de câmeras, é o nosso próximo tópico, aqui tem uma diferença considerável em relação ao 13 Pro Max do 14 Pro Max, e especialmente na câmera principal. As outras, em usabilidade normal, eu não vejo tanta diferença, mas olha só em números, do 13 Pro Max ele traz uma câmera principal de 12 megapixels, bem como do
todas as outras câmeras são de 12 megapixels. Mas já o 14 Pro Max, ele veio com a câmera principal de 48 megapixels. E essas fotos de 48 megapixels, dependendo do tamanho da foto, do estilo da foto que você quer tirar, você terá mais resolução e, teoricamente, uma foto um pouco melhor. E o bacana dessa câmera de 48 megapixels é que você consegue um pouquinho mais de zoom, né? A Apple trouxe esse crop na imagem em que você consegue dar um zoom sem usar a câmera telefoto e conseguir uns detalhes melhores dependendo do ângulo que você tá, sem se aproximar tanto da imagem. Então esse detalhe dos 48 megapixels faz sim um pouco de diferença, mas depende muito do que você quer e do que você precisa. Eu particularmente acredito que a câmera do 13 Pro Max já me atende assim, super de boa. Já em gravação de vídeos, eles também gravam vídeos em 4K, então você não vai ver tanta diferença assim. Lógico, o 14 Pro Max ele é um pouco melhor, né? Ele é um degrau um pouco melhor, porém isso é visto muito para criadores de conteúdos. Se você usa o seu smartphone super de boa só para você mesmo, acredito que essa diferença aqui não vai fazer assim tanta falta entre um 13 Pro Max e um 14 Pro Max. E onde você também pode ver um pouco de diferença vai ser em fotos em ambientes com pouca iluminação. O 14 Pro Max ele se sai um pouco melhor devido às melhorias ali na câmera e, como eu disse, do processador, né, por ele ser mais novo, trouxe algumas melhorias ali no pós-processamento que entrega imagens ali um pouco mais nítidas. Mas confesso também que para você ver essa diferença, você tem que ter um olhar ali bem fotográfico, tá? Porque se você for uma pessoa que conhece, sabe tirar foto e tal, consegue extrair um resultado bacana do 13 Pro Max. E o outro detalhe também que a Apple trouxe na gravação de vídeo é o modo ação no 14 Pro Max, que o 13 Pro Max não tem. Mas os dois gravam em ProRes, tiram fotos em RAW com uma ótima qualidade. Então, nesse ponto de câmera, se você não é uma pessoa profissional no trabalho, enfim, talvez essas câmeras não vão fazer assim tanta diferença, mas não podia deixar de destacar. E um outro detalhe para a gente fechar a nossa quarta diferença que pode fazer ou não para você em relação ao 13 Pro Max ao 14 Pro Max é o Bluetooth, que no caso do 13 Pro Max é a tecnologia 5.0 ainda. Já no 14 Pro Max é 5.3. Ah, Diogo, mas e no meu dia a dia isso vai fazer diferença? Bom, se você curte, né, fones de ouvido sem fio, Bluetooth com a melhor qualidade, obviamente a tecnologia mais nova vai te entregar um resultado melhor. Mas isso significa que eu preciso disso? Vai depender do que você trabalha e do que você usa. Mas esse detalhe vale a pena destacar para você que gosta sempre de estar testando uma tecnologia nova, curte uns fones bacanas com melhores tecnologias e caso o seu fone seja 5.3 e o seu smartphone não traga essa tecnologia de 5.3, o fone não vai conseguir te entregar o resultado. Dá para usar? Dá para usar, só que não vai ser na máxima qualidade desse fone de ouvido. E um outro detalhe, gente, é em relação à bateria. Eu não trouxe aqui para esse vídeo porque realmente não faz tanta diferença assim, tá? Do 13 Pro Max para o 14 Pro Max. A gente sabe que a linha 14 teve uma melhoria ali de bateria, mas a linha 13 realmente foi bacana nesse quesito de bateria. E só para vocês terem ideia de números, o 13 Pro Max traz uma bateria aí de 4.352 mAh. O 14 Pro Max 4.323. O que isso significa? Uma pequena queda em número do 14 Pro Max para o 13 Pro Max. Só que isso, nessa queda, faz diferença no dia a dia? Acredito que não, porque o processador é mais novo, então tem uma tela também um pouco mais refinada, com algumas tecnologias que fazem com que o sistema, em conjunto com o hardware, faça essa gestão de bateria em que os dois fiquem ali bem equilibrados. Então, nesse quesito, se você está pensando em bateria, qualquer um dos dois vai valer super a pena. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se tá na dúvida se pega o 14 Pro Max ou o 15 Pro Max, isso vai ser assunto para outro vídeo e assim que eu gravar eu vou postar aqui no canal. Então não se esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito, deixe o seu like, até a próxima e valeu!